Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos com o livro de Números. Nossos estudos já chegam basicamente na metade do livro de Números. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, depois de tudo isto visto, depois de todas essas regras com os levitas, Deus continua a ensinar o povo em relação à santidade, em relação à purificação. E ele vai falar para nós agora como fazer esta purificação. E existem, em verdade, duas maneiras de purificar a si ou a qualquer coisa. Uma é a água, então é possível fazer purificação por lavar, né? Pela água, através da água, por lavagem. Ou a segunda forma é através do fogo. Então, tudo aquilo que pudesse passar pelo fogo, passaria pelo fogo para purificação. O fogo purifica, o fogo deixa puro, deixa santo, santifica as coisas. Tanto no sentido físico, real, quanto no sentido espiritual. Mas também existe uma outra alternativa. E se as coisas não puderem passar pelo fogo, então eles devem passar pela água. E aqui nós entramos. Então, são criadas todas as regras dos chamados banhos rituais, os banhos de purificação, a limpeza através da água. E aqui existe uma questão bastante interessante. Quando alguém tocava em algo impuro, quando alguém tocava, por exemplo, num cadáver, ou em algumas dessas circunstâncias que nós já havíamos falado para os amados, ele ficaria impuro, ritualmente impuro, espiritualmente impuro. Então, neste sentido, era necessário uma purificação. E era possível fazer isso através da lavagem com água. Então, esta água era preparada com antecedência, ela ficava prontinha, e daí, quando fosse necessário, a pessoa que estivesse impura, ela seria respingada, ela receberia esta água. Uma vez que era limpa, nesta água, ela poderia esperar até a tarde, se fosse ritualmente mais simples essa impureza, ou se fosse algo maior, como um cadáver humano, por exemplo, ela ficaria impura por 7 dias depois do banho ritual. Como é que essa água, em verdade, era preparada? Era preparado, na verdade, cinzas, pó, e este pó depois era colocado água nele. Então se fazia a morte de uma novilha vermelha, vermelha porque era a cor de sangue. Então aqui o sangue é que faz esta purificação. Então, o fogo e o sangue, em verdade, no final das contas, é que são as duas formas de purificação. Esta novilha vermelha, que aqui simbolizava o sangue, era morta e ela era queimada. Absolutamente tudo era queimado até que só sobrasse cinza desta novilha. A cinza dessa novilha era misturada com a cinza de cedro, e o cedro também era queimado, e de isopo, que é a manjerona. Aqui nós temos uma foto, né, da manjerona, o isopo, que na Bíblia está escrito isopo, e estofo carmesim. Então, o amado percebe todos aqueles objetos que são objetos de purificação. Isso tudo era queimado e depois essas cinzas eram misturadas e elas eram guardadas. Se fosse necessário para purificar alguém,
água era juntada nesta cinza, então essa cinza era colocada numa água e com um isopo, né, com ramos de isopo, isto era aspergido, era jogada essa água sobre a pessoa. Se fosse uma impureza simples, num dia, ao final do dia, ela já estava purificada. Se fosse uma impureza mais grave, então se fazia isso no terceiro dia e no sétimo dia. E depois do sétimo dia é que ela estaria, então, purificada. Enquanto isso, ela ficava fora do arraial, ela não ficava dentro, porque ela estava impura e poderia corromper espiritualmente as pessoas. Então, aqui, duas formas de purificação: o fogo e o sangue, que aqui está transformado em cinza, a água. Então, se lavava ou se passava pelo fogo. Nós fomos purificados pelo sangue. Sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Então, aqui houve não uma forma aproximada usando uma novilha vermelha que simboliza o sangue, mas usando efetivamente o sangue vertido na cruz de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Ok, e agora começam as últimas coisas antes da entrada na Terra Prometida. E a primeira circunstância que vai acontecer aqui é a morte de Miriam. Miriam era a mais velha mesmo, né? Então seria lógico que ela morresse antes de Moisés, por exemplo. Miriam, ela morre enquanto eles estão no deserto de Zin. Lembram que aqui é Cades Barneia, toda essa região aqui é o deserto de Zin. Um pouquinho mais para cá é o deserto de Pará, não foi para cá. E existe mais embaixo o deserto de Sin, é diferente. Então o deserto de Zin, com Z, é aqui em cima, na entrada da terra de Canaã. Então, em algum lugar aqui, morre Miriam. Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Ela também não entra na Terra Prometida. E aqui vai acontecer de novo, em Meribá, vai acontecer de novo uma murmuração. Eles murmuram por causa de água. Eles não têm água, eles estão no meio do deserto, está faltando água, eles começam a reclamar para Moisés. E Moisés, ele já está um pouco mais velho, ele já está com quase 120 anos de idade, e ele vai fazer uma coisa agora que vai tirar-lhe o direito de entrar na Terra Prometida. Miriam já não tinha esse direito, ela já havia perdido antes. Arão já não tinha esse direito, ele havia perdido antes. Muitos já não tinham esse direito, eles já haviam perdido antes na revolta de Cades Barneia com os espias, a gente já explicou isso. Josué e Caleb ainda não. Josué e Caleb ainda estavam íntegros na promessa. Moisés, até esse momento, ele também poderia ter entrado na terra. Ele não entra por causa do que aconteceu aqui. O povo murmura de novo e Moisés fala com o Senhor e o Senhor lhe dá ordens explícitas. Ele dá a ordem direta, ele explica exatamente o que ele quer que Moisés faça. Ele diz: junta o povo, fale com a rocha e a rocha lhe dará água. O que ele faz? Ele ajunta o povo. Ele ajunta o povo. Fala para o povo, ele faz um discurso para o povo, coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele não mandou falar com o povo. Ele dá um discurso para o povo, né? E aí ele pega o cajado e em vez de falar com a rocha, Deus não tinha dito para ele pegar o cajado.
ele pega o cajado e bate na rocha. Esta rocha, entendem alguns comentaristas, que está agora refletindo a rocha que é Deus, a rocha que é o Senhor, a rocha que é Jesus, a rocha da qual mana água, fluem águas. E ele bate, ele agride o Senhor, ele agride a rocha, ele fala irrefletidamente, ou seja, ele não é instruído a fazer isso, mas ele faz. Ele faz por conta própria, como se tudo dependesse dele. Não é assim que funciona. Nem Moisés podia fazer isso, porque tudo depende de Deus e não de Moisés. Deus deu água? Sim, Deus deu. Deus deu água, mas não era daquele jeito. Deus queria ter sido santificado. Deus queria que ele obedecesse, que ele santificasse, glorificasse o nome de Deus. Deus queria mostrar um milagre, que do deserto existe uma rocha que mana água, que existe uma rocha que é fundamento para todos nós. Foi essa rocha, nosso fundamento, foi essa rocha da qual mana água, da qual flui água viva, no meio do deserto, que ele bateu. Então aqui nós temos um pecado. Moisés, no final da vida, quando estava tudo acabando, ele é rebelde. Ele foi rebelde na obediência. Amado, isso é uma lição que nós temos. Moisés estava no final. Eles iriam entrar na terra dali a pouco tempo. Mas ele não viveu isso. Ele perdeu esta bênção de entrar na terra prometida. Ele chegou até as portas da terra prometida e ele perdeu a chance de entrar no final da vida. Isso é um exemplo para nós, um exemplo de que nós precisamos ficar vigilantes, nós precisamos ficar atentos, porque nós não podemos perder as nossas bênçãos no final. Depois de tudo que nós vivemos, de tudo que foi desafio, luta, batalha, vitórias, nós não podemos perder nenhuma das bênçãos. Nós não podemos perder a bênção de entrarmos na terra prometida. Não. Não por causa de desobediência, não por causa de rebeldia, não porque nós achamos que nós podemos fazer, que o nosso poder está, em nós e não no nome de Deus. Tá? Então, isso aconteceu aqui. Muito bem. Depois disso, eles se encontram, então eles estão vindo aqui, ó, isso aconteceu para cá, eles estão vindo do lado de cá, eles não entram em Canaã por aqui, ó. O que eles vão fazer? Eles vão dar a volta e entrar em Canaã aqui pelo Jordão, depois do Mar Morto. Então eles vão, em vez de entrar por aqui, eles vão dar uma volta por aqui. Deus manda que eles façam isso. Então, quando eles chegam aqui, eles estão de frente para a terra de Edom. Mas a terra de Edom é uma terra de parentes. Por que de parentes? Porque Edom é o outro nome de Esaú. Os edomitas são descendentes, de Abraão, eles são descendentes de Isaac. Esaú é irmão de Jacó. Então aquela terra era deles. Deus havia dado para eles. Então eles pediram autorização para passar, mas eles rejeitam o pedido. Então aqui começa o confronto
que vai depois, mais tarde, vai acontecer de novo, o confronto entre o povo de Israel, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. O que ele faz? Ele vai dar a volta aqui, ele entra e ele dá de frente para Moab. Mas ele também não entra em Moab. Antes de entrar em Moab, quando ele está dando esta volta aqui, então Edom está aqui, ó. O deserto de Zin está aqui. Eles pedem para passar e Edom não deixa. Quando eles estão próximos do Monte Or, que é perto de uma cidade famosa, que é a capital dos edomitas, a cidade de Petra, próximo de um local chamado Moserá, o que acontece é que Arão é chamado e Arão vem a morrer. Então, morre. Primeiro Miriam, aqui no deserto de Zin, e logo em seguida, no Monte Or, morre Arão. Arão é substituído no sumo sacerdócio, porque até então ele foi o primeiro sumo sacerdote, e ele é substituído pelo seu filho, pelo filho mais velho, vivo, chamado Eleazar. Eleazar passa a ser, então, o sumo sacerdote. E tudo que foi feito para Arão, em termos de consagração do sumo sacerdócio, agora é feito com Eleazar. Então Arão é despido das vestes do sumo sacerdócio e as vestes são vestidas em Eleazar. Ele é consagrado. A morte dele se dá aqui no Monte Or. Este é o Monte Or. E se o amado está vendo aqui no topo, lá em cima do Monte Or, tem uma construção. Esta construção é o local onde tradicionalmente morreu Arão e o seu corpo foi enterrado. Então, é um local que muita gente faz peregrinação, muita gente visita como ponto turístico, como ponto espiritual, o ser o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Então, este é o Monte Or, né? E aqui o monumento que é feito em homenagem a ele. Bom, como eles não podem vir para cá, né? O amado lembra que em Cades Barneia os espias foram mandados a espiar a terra. Houve toda aquela confusão de sim ou não, vamos invadir, não vamos invadir, onde Deus puniu o povo dizendo que eles iriam peregrinar pelo deserto até que aquela geração incrédula, aquela geração rebelde não existisse mais. Então, é isso que acontece. A geração já estava toda praticamente morta, uma outra geração já estava ali, né? E em Ormá, eles fizeram a primeira guerra lá na época dos espias, quando eles foram rebeldes e diziam, não, então a gente vai, agora a gente vai, agora a gente vai. E eles tentaram fazer a conquista e eles perderam esta batalha em Ormá. O que acontece é que aqui, agora, Deus dá a vitória, exatamente para significar o seguinte, agora vocês estão prontos, agora esta geração vai entrar na terra prometida. E eles ganham a guerra em Ormá. Ormá, aqui, né, um pouco à frente de onde Miriam morreu. Hebron está aqui, ele fica a 27 quilômetros aqui em Ormá. Arad e Ormá. Foi aqui que eles ganharam a sua primeira vitória. O povo murmura de novo? O povo murmura de novo. E agora eles murmuram porque eles não aguentavam mais comer maná. Já fazia 40 anos que eles estavam comendo maná. E eles começam a reclamar do maná. E Deus se irrita de novo, porque veja, eles estavam à porta da terra prometida, né? Um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Às vezes nós estamos à porta de recebermos a nossa bênção e a gente não tem paciência de esperar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí acontece a murmuração. Deus se irrita. Por que Deus se irrita?
porque eles estavam desprezando um alimento que vinha dos céus, um alimento que havia sido preparado especialmente para eles. Então, o que ele faz? Ele manda serpentes. Serpentes que picavam as pessoas, que mordiam as pessoas. E a sua picada tinha uma coisa interessante, porque o veneno desta cobra, dessa serpente, ela inflamava a pele, ela queimava como se fosse fogo dentro da pele. Então, por isso que ela, né, dizia que eram picadas inflamantes, picadas de fogo, exatamente porque essa sensação de queimadura, de queimação. Deus intercede novamente, Moisés intercede novamente em relação a Deus, pede para que Deus os livre, etc, etc. E Deus, então, agora faz uma coisa. Ele pede para que se construa uma serpente de bronze. A gente não sabe como era essa serpente. A gente sabe que era uma serpente que era feita de bronze, ou seja, ela tinha uma coloração parecida com sangue, tá? E ela ficava, então, numa haste. Esta serpente foi utilizada ali exatamente para curar aqueles que haviam sido picados. Porque a palavra dizia o seguinte: se você olhar, se você erguer os teus olhos para a serpente que estava em cima desta haste, você será curado, você será livre, liberto desta inflamação da picada. Este episódio lança uma história um pouquinho lá na frente, lá no Novo Testamento. Então eles fazem uma correlação, existe uma correlação desta serpente que foi colocada numa haste e que salvava as pessoas, e a correlação, ou seja, a salvação trazida por Cristo, que foi crucificado numa cruz. Então existe esta correlação, isto era uma simbologia que depois os israelitas, os judeus, poderiam ter pensado, mas eles não viram a correlação, eles estavam cegos por uma série de razões. Esta serpente, ela é mantida e ela só é destruída lá no reino, quando o reino já está dividido, né? Lá no final, quando tudo já está quase perdido, que esta serpente foi encontrada e ela foi destruída, porque até então ela servia de ídolo para os judeus. Bom, aqui o que acontece é que eles então conseguem passar para cá, e esta região aqui, em azulzinho, clarinho, é Moab. Moab também não era naquela circunstância, não seria o ideal entrar em guerra contra Moab. Então, o que é que Moisés pede? Ele pede para passar, ele pede para atravessar, que eles deem autorização para passar. Porque o que eles queriam? Eles queriam dar a volta por aqui e entrar por aqui, ó, nesta região aqui do Rio Jordão. Então, eles queriam atravessar aqui em cima, por cima do Mar Morto. Moab não permite. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que dar a volta por Moab, e aí eles entram na terra dos amorreus. E ele pede também: me deixa passar, eu não tenho nada a ver com vocês, eu não tenho nada contra vocês, eu só quero passar para cá, eu quero ir para o lado de cá. E os amorreus, eles rejeitam e eles usam a força para impedir a passagem de Moisés e do povo. O que acontece é que eles acabam entrando em guerra. Entram em guerra contra Seom, e depois contra Og, aqui em cima. Então, ó, os amorreus de Seom aqui e os amorreus de Og aqui em cima.
tanto aqui quanto aqui em cima. Eles fazem uma guerra aqui na cidade de Jazer e vão conquistar esta terra toda aqui dos amorreus de Sion. E depois eles fazem uma guerra aqui em Edrei e vão conquistar toda esta terra aqui dos amorreus do rei Og. Então eles conquistam essas duas terras. Eles não entram em Amon. Por que não entram em Amon? Porque Amon também é parente. O Amon é descendente de Ló, é filho de Ló com uma das suas filhas. Então, os amonitas, eles eram filhos de Ló. Então, eles não entram aqui, nem em Amon, nem em Moabe. Por quê? Porque os dois são descendentes de Ló. São terras que eram de parentes. Edom, Moabe e Amon eram descendentes de Abraão. Então, nós vemos aqui que eles conquistam esta terra. Daqui a pouquinho a gente vai ver que eles vão tomar posse desta terra. Então, eles estão agora neste campo aqui, eles estão neste local aqui. Amém, amados? Bons estudos.